Boa noite a todos, sejam bem-vindos em nome de Deus. Alfares. Naquele dia que estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. A palavra do mestre não deixa margem a hesitações. Naturalmente, todo aprendiz vive na organização própria. Cada qual permanece em casa. Isto é, na criação individual ou no campo de testemunho a que o Senhor o conduziu. Geralmente, porém, jamais está sozinho. Reduzido ao extenso, há sempre um séquito de afeições a acompanhá-lo. Muita vez, contudo, a companheira, o pai e o filho não conseguem mover-se além das zonas inferiores de compreensão, quando o discípulo, pelos nobres esforços despedidos, se equilibra vitorioso na parte mais alta do entendimento. Chegados a semelhante situação, muitos trabalhadores aplicados experimentam dificuldades de luto. Não sabem separar as alfaias de adorno dos vasos essenciais, as frivolidades dos deveres justos e sofrem dolorosos abalos no coração. Indispensável se precatem contra esse perigo comum. Cumpra-se a obrigação sagrada. Atenda-se, antes de tudo, ao programa da vontade divina. Exemplifique-se a fraternidade e a tolerância, acendendo-se a lâmpada do esforço próprio, mas que se não prejudique o serviço divino da ascensão, por receio aos melindres pessoais e às convenções puramente exteriores. Um lar não vive simplesmente em razão das alfaias que o povoam, transitoriamente, e sim pelos fundamentos espirituais que lhe construíram as bases. Um homem não será superior porque satisfaça a opinião passageiras, mas sim porque sabe cumprir em tudo os desígnios de Deus. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, nos acomodar nos nossos lugares e esquecer um pouquinho dos nossos problemas do dia a dia, elevando o nosso pensamento ao alto, a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre e nosso amigo. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui esta noite. Agradecer pelo fato de já estarmos buscando nos melhorarmos como pessoa, como seres humanos. Pelo fato de estarmos tentando corrigir nossos defeitos e fazer a nossa reforma moral. E a isso nós agradecemos a nossa Casa Espírita André Luiz, que nos acolhe, que nos recebe com toda essa equipe espiritual maravilhosa, que atua e trabalha nessa casa de luz. Essa equipe formada por trabalhadores, benfeitores espirituais, que trabalham sempre a serviço do bem, a serviço de Deus e de Jesus. Agradecemos ao mentor da nossa casa, nosso irmão André Luiz, que é o diretor da nossa Casa Espírita. E em nome dele, agradecemos a cada trabalhador que prepara esse ambiente de luz para cada um de nós, encarnados e desencarnados,
que viemos todos aqui essa noite à procura de alívio, à procura de respostas para as nossas dores, para as nossas preocupações, que possamos entender que todas elas transitórias. Nosso espírito é imortal, não morre nunca. Nós recomendamos, assim, todos os irmãos desencarnados que se encontram aqui, que nós escrevemos os seus nomes no livro sobre a nossa mesa, para que as equipes trabalhadoras do mundo espiritual possam acolher, em especial os irmãos que desencarnaram há pouco tempo, durante a semana que se passou, e a todos aqueles que vêm na nossa mente nesse momento. Recomendamos também nossos irmãos encarnados, nossos amigos, nossos familiares, pessoas que nos são caras, que estão passando por momentos de tribulações e problemas, que não puderam estar aqui essa noite. Que possamos enviar a todos eles um pensamento bom, de otimismo, de perseverança. Recomendamos também os nossos irmãos idosos, também os jovens, os adolescentes, as crianças, enfim, toda a humanidade. Lembramos com muito carinho da nossa comunidade de Camporê, esse lugar tão bom de viver. Que Deus, nosso Pai, possa olhar como sempre olha para toda a nossa comunidade, independente de qual crença que tenhamos. Pedimos à equipe espiritual que intua e inspire o nosso irmão Márcio, para que ele possa explanar a doutrinária dessa noite. E que nós todos estejamos receptivos para entender as palavras do nosso Mestre Jesus. E assim, em nome de Deus e de Jesus, damos por aberta a doutrinária dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Pai nosso, que estais no universo, santificado seja teu nome, Senhor. Venha o teu reino de amor e de bondade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso material e espiritual de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues à tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. Obrigado. Boa noite a todos. Que Deus Pai e Mestre Jesus, que Deus Pai e Mestre Jesus possa estar conosco, nos conduzindo, que Ele possa nos direcionar e nos dar a oportunidade do entendimento sobre o tema que viemos tratar aqui essa noite, né? Todo o tema de segunda-feira é de extrema importância para o nosso dia a dia. E hoje não vai ser diferente. Nós estamos numa semana em que é especial para todo cristão, uma semana que estamos nos encaminhando em direção à comemoração da Páscoa, né? A Casa Espírita, nós sabemos que sempre faz uma exposição com referência à Páscoa, mas sempre era uma segunda-feira após a Páscoa, e esse ano resolvemos
inovar. Uma porque não faz sentido nós debatermos um assunto tão importante que é a compreensão do que realmente significa a Páscoa depois que essa data passou. E esse ano deu coincidência de nós conseguimos antecipar um pouco esse nosso estudo de segunda-feira e falarmos sobre o que significa a Páscoa, segundo a visão da doutrina espírita. Para que nós possamos percorrer essa semana, né, nos direcionar para o domingo e chegarmos no domingo com a verdadeira compreensão do que devemos fazer nesse dia, ou o que estamos entendendo quando chegamos com um ente querido nosso e falamos Feliz Páscoa. Não sei se todos já se perguntaram o que eu entendo, o que eu estou desejando para a pessoa quando chego no domingo de Páscoa e falo Feliz Páscoa. Será que nós já fizemos essa reflexão, se nós temos verdadeiro entendimento? E vamos procurar junto fazer uma viagem para nós entender a origem, né, dessa palavra Páscoa. Por que hoje comemoramos a Páscoa? Para ver se isso faz sentido para nós. Hoje nós vemos que a forma que estamos comemorando a Páscoa se tornou um pouco meio que comercial, né? Essa semana eu cheguei no mercado, cheguei até a evocar Deus um pouco. Meu Deus do céu, olhei para cima, um ovo R$92, um ovo de chocolate. A gente vê a nossa cidade enfeitada, muito linda, coelhos para todo lado, né? É lindo, é maravilhoso. Mas tem algo a ver com a Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa? Isso nós vamos tentar aprender juntos hoje. Então, hoje nós vamos trazer esse tema que é a Páscoa na visão espírita. O que significa Páscoa? Então, assim, a palavra Páscoa, quando nós puxamos lá no hebraico, nós vamos pegar a palavra Pessah, que significa passagem, né, no hebraico. Algumas traduções dizem que é pular, mas pular fica meio estranho quando você traz do judeu para a nossa linguagem. Então, a passagem fica mais certeira, né? Que faz referência à 10ª praga do Egito Antigo. Nós conhecemos as 10 pragas que atingiram o Egito, né? E a 10ª praga é o que vai fazer referência à palavra Páscoa. E nós vamos entender isso. Por quê? Porque vamos fazer uma viagem lá no início, para nós compreender o que foi que aconteceu para que hoje nós comemoramos a Páscoa. Então voltamos a 500 anos antes de existir a palavra Páscoa. Ninguém se comemorava nada. Não se sabia o que era a Páscoa. Então, em 500 anos, Deus vem e fala com Abraão. E diz o seguinte: toda a sua descendência será peregrina em terra alheia e escrava por 400 anos. Isso, Abraão recebeu uma mensagem que ele atribuiu a Deus, né? Isso está lá em Gênesis 15, 13, 14. Então, Abraão já recebe uma mensagem dizendo que vai haver um período em que o povo que ele vinha a formar, né, os filhos de Abraão, iriam passar por uma dificuldade no planeta Terra, né? Eles iriam peregrinar pela Terra e iriam virar escravos por 400 anos. Nessa história, quando nós vamos seguir, né, a árvore genealógica de Abraão, nós vamos nos deparar com José. José era bisneto de Abraão, né? E nós sabemos da história de José. Se eu falar da história do rapaz que foi vendido pelos irmãos como escravo para o Egito, né? Porque havia um ciúme ali na família,
Porque José, ele tinha algumas coisas que ele fazia que o tornavam especial para o seu pai, né? Hoje nós entendemos que o que acontecia com José era fenômeno mediúnico. Ele tinha uma mediunidade que nós tratamos hoje como mediunidade onírica, né? Ele sonhava, por exemplo assim, e conseguia interpretar esses sonhos. Você contava esses sonhos para eles e ele interpretava esses sonhos. Então, ali no meio familiar, ele costumava a interpretar o sonho do pai, da mãe, né? E ele se torna um jovem um pouco especial e começa a incomodar os irmãos. Então ele é vendido para o faraó do Egito como escravo. E José, escondido do pai, seus irmãos simulam a sua morte, passam a sua roupa um sangue de cordeiro e dizem para o pai que ele tinha morrido. E eles acabam vendendo ele para o Egito. Só que eles não contavam que José iria se tornar também o favorito do faraó, né? Porque ele usou o seu dom dado por Deus a favor do próprio Egito. Quando nós vamos ler a história, nós vamos ver aquele período que até hoje o pessoal fala, né? Ah, vai ter 7 anos de seca, 7 anos de produtividade, né? Saiu aqui de José interpretando um sonho do faraó. O faraó chega e fala ao seu redor que sonhou com 7 vacas magras e 7 vacas gordas, né? E ele se incomoda com aquele sonho. E esse sonho chega aos ouvidos do escravo chamado José, que diz o seguinte: isso nada mais é do que 7 anos de seca, de dureza de vida, né? E 7 anos de fartura aqui nas nossas terras, né? E essa interpretação chega para o rei. E José cai nas graças do rei. Então ele é tornado governador e coube a ele na época, como governador, cuidar de toda a plantação, toda a produção de alimento do Egito. Ele se tornou o queridinho do faraó. Mas o que acontece? José deixou o pai, deixou os irmãos. E Canaã começa a passar por um período de seca, muito difícil, mas já tinha passado por fartura. E José, administrando isso, guardou celeiros e celeiros de semente, de comida. Então a família de José vem ao Egito, né, atrás de comida. E José os reconhece. A gente vai ver na história que depois ele acaba perdoando os pais, os irmãos, né? E eles acabam se perdoando e eles acabam fixando moradia ali no Egito. E eles vivem por décadas felizes ali no Egito. José administrando, como administrador das terras do faraó, a sua família, né, toda aquela dinastia ali, familiar dele, acaba vindo para o Egito e começa a fazer, fixar terrenos ali no Egito, né? Então começa a se multiplicar, e se multiplicar, e se multiplicar. Acontece que ninguém dura para sempre, né? Então toda aquela linhagem ali, desde Faraó até José, eles acabam desencarnando. Eles dão lugar para outra geração, né? Inclusive uma outra geração de Faraó. E o Faraó que sucedeu, o Faraó que deu o poder de governador a José, ele acaba vendo o povo judeu que ali chegava e começava a se multiplicar como um perigo. Então ele diz: meu Deus do céu, esse povo vai se multiplicar, vai começar a faltar comida, é capaz deles se juntar com os nossos inimigos e vir para cima de nós e nos derrotar, né? Então surge a ideia dele de
escravizar esse povo, juntar o útil com o agradável, né? Então, o faraó domina esse povo judeu, né, e o torna escravo. Comprovando aquela mensagem recebida por Moisés, né, por Abraão, desculpa, lá atrás, que o povo ficaria escravo por 400 anos. E assim se sucedeu, né? O faraó torna escravo por 400 anos, e nós vemos esse povo sofrendo durante todo esse tempo. Uma coisa que acontece que também nós temos conhecimento foi o surgimento de Moisés no meio de tudo isso, né? Porque Moisés foi aquele que ensejou a libertação do povo judeu. Nós conhecemos a história, né? Que o faraó, temendo aquela multiplicação dos judeus ali, mandou matar os primogênitos, né? Para não se multiplicarem. E a mãe de Moisés acaba largando Moisés no rio, e ele é resgatado pela filha do faraó. Então ele é criado depois como alguém dentro do palácio, né? Como filho da princesa, no caso. E ele cresce, mesmo com o seu povo sendo escravo, ele cresce na maior das luxúrias, sendo bem educado, né? Acaba que um dia ele presencia a morte de um judeu e ele se comove com essa morte. Na verdade, ele estava sendo espancado, né? Ele acaba reagindo e acaba matando o soldado. E com medo, ele foge para o deserto, após cometer esse assassínio, né? Ele foge para o deserto. E lá ele compreende de onde ele veio, para que surgiu tudo isso na vida dele, né? E ele acaba começando a travar uma luta para libertar o seu povo do Egito, né? Aí que nós vamos entender onde começa a história das 10 pragas. Porque segundo a história, né, de tanto insistir para o faraó libertar o povo, ele não queria, surge, né, as 10 pragas do Egito, em que, eu não vou explicar as 10 aqui, porque nos interessa a 10ª, né, mas cada uma das pragas tem um significado, né, e tudo isso foi planejado por Deus, não as pragas em si, né, mas eu digo os fatos sendo ocorridos, né, vieram do planejamento de Deus. E nós chegamos a um ponto que o faraó não queria libertar o povo. Então a história diz que Deus mandou a 10ª praga. Qual que era a 10ª praga? A 10ª praga era a morte do primogênito de cada família, né, que estava dentro do Egito. Mas dentro do Egito também estavam as famílias dos judeus. Daí qual que era a ordem, então, que eles receberam? Toda a família de Israel deve criar um cordeiro junto com a sua família, ou seja, eles têm que ter o apego desse cordeiro, criar por 14 dias. No 14º dia, eles devem sacrificar esse cordeiro, né, e passar o seu sangue nos umbrais das portas, nas laterais das portas, nos umbrais de cima, né? Por quê? Porque a 10ª praga diz que o anjo da morte iria passar recolhendo esses primogênitos e iria saltar. Aí vem a nossa Páscoa, significado saltar, né? As casas que estivessem marcadas com o sangue do cordeiro. Então, olha o que aconteceria. Iria passar o anjo da morte e iria pegar aqueles que não tinham a marca nas suas portas e iriam levar o primogênito. E aqueles que estavam seguindo a orientação iriam marcar as portas e essa porta iria ser saltada. E assim eles o fizeram, né?
Acontece que, quando isso ocorre, quem perde o primogênito também é o faraó. E ele, já temendo que pudesse acontecer algo mais complicado para o Egito, ele acaba largando o povo, né? Essas passagens todas nós temos comprovação lá no Êxodo, tá? Se alguém quiser dar uma lida lá e comprovar, por exemplo, lá no Êxodo 12, capítulo 2, versículo 11, nós temos o seguinte, ó: assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aqui ele está falando do comereis, aqui é o cordeiro, tá? Eles tinham pressa, porque eles tinham que fazer isso, marcar, fazer a refeição e se recolher, por quê? Porque o anjo da morte iria passar. E eles tinham que estar recolhidos já com toda essa cerimônia feita, né? Então, por isso o Êxodo diz da pressa. E lá no Êxodo 12, 26 diz o seguinte: e acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem, que rito é esse vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e o livrou as nossas casas. Então aqui eles chamaram que ele saltou a casa, né, de quem estava marcado, e só feriu a casa dos egípcios, né? Então aqui nós temos bem explicado como que nós chegamos a essa questão da Páscoa. Por quê? Porque quando acontece isso e o povo é libertado, o povo faz festa, né? Eles fazem uma festa. E a gente sabe assim que geralmente quando acontece, tem essas grandes movimentações assim que marcam o povo, eles acabam, para lembrar aquele fato, eles acabam fazendo uma festa. E a libertação do povo judeu ficou marcada aqui como sendo a festa da Páscoa. E eles começaram a todo ano, a partir daquilo, a comemorar a festa da Páscoa, né, como sendo a libertação do povo. Aí nós vamos trazer para os dias de Jesus. Mas onde que Jesus entra na história, né? Porque até então nós estamos falando de povo egípcio, né, do Egito, dos judeus, que é o povo de Israel, né? E eles foram libertados. Até aí Jesus não entrou na história. E nós vamos ver que a nossa Páscoa de hoje, ela está mais relacionada a Jesus do que o povo judeu ou o povo lá do Egito, né? Está mais relacionado a Jesus. Aí quando nós vamos estudar sobre essa questão de Jesus, nós vamos chegar na semana em que nós falamos que é a Semana Santa, né? A Semana da Páscoa. E o primeiro dia dessa semana, em que se comemora no calendário, né, cristão, seria o domingo, que é o chamado Domingo de Ramos, né? Só que aqui nós temos um outro erro na história. Porque o Domingo de Ramos, quando você vai voltar lá para o passado, você vai ver que não tem nada a ver com a Páscoa. Me explico, tá? O Domingo de Ramos, todos sabem que Jesus entra, né, em Jerusalém, montado num burrico, né, num burrinho, e as pessoas estendem ramos, né, eles falam de tapete de ramos, onde Jesus passa. Na verdade, quem passa é o burrinho, porque Jesus está montado, né, por cima, sendo aclamado. Mas isso tem um porquê. Essa passagem nós vamos encontrar lá em Mateus 21, para quem quiser dar uma olhada. Porque esse Domingo de Ramos, a história dele diz que ele aconteceu, esse que Jesus entrou em Jerusalém no burrinho, aconteceu no ano de 32. Né? Por que se sabe disso? Porque a festa
a qual se deu o nome de Domingo de Ramos, antigamente era se conhecido como a festa das barracas. Não era Domingo de Ramos. E no calendário hebraico, essa festa acontece no mês que eles chamam do mês de Tirei. Né? O mês de Tirei lá é assim, é o primeiro mês do calendário hebraico que tem 30 dias. O nosso, aqui no caso, seria o mês de setembro, né? Não, dele seria o mês de setembro, o nosso seria o mês de setembro. É como se fosse o nosso mês de setembro. Porque nosso mês de fevereiro, janeiro já tem 31, né? 28 tem fevereiro. Né? No caso deles, o primeiro mês com 30 dias era o mês de Tirei. E seria o 7º mês deles, o nosso mês de setembro aqui, né? No nosso calendário. É um pouco confuso porque, assim, como ali era deserto, o calendário deles se baseava muito no movimento da Lua. E o nosso calendário, ele é se baseado muito no movimento do Sol. Né? Eles enfrentavam um calor ali de 35, 40, 50, 60 graus naqueles desertos. Né? Então, muitas poucas pessoas se arriscavam sair durante o dia. Então, eles saíam à noite. À noite eles faziam a maior parte dos trabalhos deles eram à noite. Então, eles se baseavam pela Lua. Por isso que o calendário ficou diferente. Né? Então, esse mês de Tirei, que seria o mês de setembro deles, eles comemoravam essa festa das barracas. Né? Olha só, setembro de 32, Jesus vem a ser crucificado em abril de 33. Né? Ele tinha 33 anos. Aí se vão 7 meses, né? Então, essa festa em que se dá o nome de Domingo de Ramos, e que Jesus entra em Jerusalém montado num burrico, era a festa das barracas, e não tinha nada a ver com o Domingo de Ramos. E olha só, outro fato que é bem curioso, é que todo o texto que nós lemos sobre essa entrada de Jesus, Jesus é ovacionado pelo povo. É estendido tapetes, né? Tem texto que diz assim, ó, o povo gritava Hosana nas alturas, né? Gritava o Messias chegou, aquela festa. E não tem como nós colocar esse mesmo povo que domingo estava fazendo isso por Jesus, na sexta-feira lá gritando solta e Barrabás. Não tem como. Era muito povo, né? Mas o que acontece lá na sexta-feira? Se tu começa a estudar hoje como eram feitas as festas, vê assim que a população vinha de todo lado de Jerusalém, né? Para essa festa da Páscoa. Porque quando foi intitulado que houvesse esse sacrifício do cordeiro, essa questão era feita em famílias, né? Dentro das casas. Às vezes se juntavam uma família com a outra, né? Faziam junto essa festa. Mas chegou um tempo em que começou-se a construir os templos de adoração a Deus. E essa festa do sacrifício foi voltada ao templo. Então, era feito um sacrifício, né? Onde um sacerdote passava esse sangue sobre o altar, em oferenda a Deus, e as pessoas vinham para Jerusalém para essa festa. Mas cada qual depois ia para a sua casa, né? Ia para a sua casa, fazer a sua cerimônia, no caso, a sua ceia, né? A sua janta em comemoração à Páscoa. Assim aconteceu com Jesus no tabernáculo, né? Foi lá que ele se reuniu com os apóstolos. Quer dizer, eles saem lá do templo, vão para o tabernáculo para fazer a ceia da Páscoa. Aí nós vamos ver assim que houve um isolamento. Então, cada um começou a fazer na sua casa. E nós vamos ver que quando houve essa separação, as pessoas já começaram a ter um entendimento diferente, né? Com relação a essa festa. Tudo que aconteceu até aqui, essa entrada de Jesus
no burrico por Jerusalém, a saída do povo da escravidão, né? Aquela vantagem que eles tinham lá dentro, aquela de ter as coisas tudo à mão, como escravos, eles perderam. Saindo de lá, eles começaram a ter a sua liberdade, colocava à prova, mas também eles tinham assim uma longa jornada pela frente. Só que eles não sabiam disso. Quando nós vamos ver os anos que se passam perante a festa da Páscoa, nós vamos ver que lá em Lucas, eles vão dizer assim que todos os anos as pessoas se dirigiam para lá. Então eram multidões de pessoas. Multidões de pessoas. Por isso que eu disse que não tem como as pessoas que estavam na festa das barracas ser as mesmas que estavam lá na sexta-feira querendo a libertação de Barrabás. Não tem como. Então a história nos diz que quem estava gritando Barrabás eram a maioria das pessoas que vieram para essa festa durante a festa da Páscoa, já isolada lá no templo, né? E que não conhecia os feitos de Jesus. Não conhecia os feitos de Jesus. Então, conhecendo quem era Barrabás e sendo, logicamente, compradas, ludibriadas pelo império, né, pelo imperador, elas não, vamos soltar Barrabás. Vamos soltar Barrabás. E assim se fez. Jesus, quando nós vamos ver como que ele fazia para essa festa da Páscoa, nós vamos ver que todo ano ele ia. Todo ano Jesus ia. E Lucas nos comprova lá no capítulo 2, versículo 41, que diz assim, ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Então era um costume, todo mundo ia, né? Todo mundo ia para lá. E no Evangelho de João nós vamos ver algumas referências a essa festa da Páscoa. Evangelho de João, cada passagem, ele cita a festa da Páscoa. Ele cita lá a festa da Páscoa, porque era uma referência para todos, né, daquela época. Mas o sacrifício do cordeiro, que já era feito no templo, nós vamos ver que o povo começou a ter uma certa calma ao fazer esse sacrifício. Porque esses grupos que se reuniam, eles já começavam a ter entendimentos diferentes. Jesus já vinha trazendo alguns fatos diferentes. O passado já trazia algumas coisas diferentes, né? Alguns entendimentos diferentes. Com relação, por exemplo, a essa passagem do profeta Zacarias, olha, dize à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti manso e montado sobre um jumento. Faz referência à festa das barracas. Mas isso era um profeta que há 300 anos atrás tinha falado para a filha de Sião. E Jesus fez isso para comprovar que as escrituras estavam certas. E Jesus, sabendo que esse povo precisava ser alimentado com coisas diferentes, ele vem trazendo entendimentos diferentes. Por exemplo, a questão do cordeiro, nós vamos ver que João Batista, quando estava batizando, ele avistou Jesus e gritou, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Quer dizer, ele já trouxe a ideia de que, tem outro cordeiro, não é? A não ser aquele que está sendo sacrificado. Mas o povo ainda não estava entendendo, né? Então Jesus vai aproveitar esse momento em que
o povo já sabe que ele é o Cordeiro para trazer ensinamentos. E nós vamos ver isso lá na Santa Ceia, lá no tabernáculo, onde Jesus se reuniu com todos os seus discípulos. Então, ele veio com lições novas em meio à festa da Páscoa. Olha como é que Jesus é introduzido na Páscoa. Ele aproveita a festa da Páscoa, reúne os seus discípulos e, aproveitando o ensejo da Páscoa, ele vem trazer lições novas. É aquela coisa que a gente sempre aprende aqui, né? Eu não vim destruir a lei, vim dar-lhe cumprimento, né? E novo entendimento para algumas coisas. E nós vamos ver que Jesus aproveitou, né, esse momento para trazer algumas lições para os seus discípulos. A primeira lição, nós vamos ver na passagem do lava-pés. O lava-pés, sabemos nós que, estando os seus discípulos ali, Jesus, antes de ser servido a ceia, ele acaba passando de um por um e lavando seus pés, né, enxugando. Dando aqui uma lição de humildade, de caridade, né, perante aos seus discípulos. Um deles até falou assim: não, você não vai lavar meus pés, né? Onde é que já se viu? Eu acho que foi Pedro, né? Você não vai lavar meus pés. E Pedro, assim, ele era um homem de posses, né? Então Jesus até ficava na casa dele. Pedro tinha os serviçais que lavavam os pés dele, né? Capaz que ele deixava Jesus lavar. Então Jesus falou assim: não, eu vou lavar sim. E se tu não deixar eu lavar, tu não vai ter parte comigo, né? Então Pedro diz: não, então me dê um banho uma vez. Então Jesus disse para ele, né? Não, aquele que já está com o seu corpo limpo não precisa de banho, só precisa lavar as mãos e os pés, né? Mas é uma passagem em que Jesus exorta a humildade e o compromisso, né, com a caridade dos seus discípulos. Eu marquei como sendo a segunda lição de Jesus aqui a questão do sacrifício do cordeiro. Porque assim, ele vem dizer aos seus discípulos que não é mais necessário sacrificar um cordeiro. Por quê? Porque ele apresenta o pão e o vinho. E diz assim, ó: eis o meu corpo, eis o meu sangue. Então não é mais necessário você sacrificar um bezerro, derramar o sangue dele, né, e oferecer a Deus. Eu estou dizendo assim, ó: quando vocês olharem o pão, vocês vão lembrar do meu corpo. Quando vocês olharem o vinho, vocês vão lembrar do meu sangue. E mais tarde eles iriam entender isso, por quê? Porque iria derramar esse sangue, né, lá na cruz. Ia ser martirizado. Ia ter o seu corpo, né, violentado. Mas ele já traz uma referência de que o bezerro que era sacrificado não era mais necessário. Né? E assim diz João Batista: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então nós vamos ver assim que quando nós vamos pegar esse segundo exemplo que eu trouxe aqui, se nós trouxermos para os nossos dias de hoje, sabe, essas mutilações, a gente vê na Semana Santa pessoas se pregando na cruz, né? Às vezes passando 40, 50 dias sem comer em jejum. É válido, mas o próprio Evangelho nos diz assim que quando nós for se sacrificar, o sacrifício tem que ser válido mesmo, né? Tem que ser por algum motivo, né? Se eu vou ficar sem comer uma carne, por exemplo, é porque eu estou vendo um irmão que está necessitando e eu vou ficar sem comer para ele comer, né? Não vou ficar sem comer uma carne por modismo. A gente tem muito disso, né? Ah, mas eu vou começar a me mutilar, me cortar, porque Jesus sofreu, eu vou sofrer também. Será que vai adiantar alguma coisa para a nossa evolução? Então esse sacrifício, Jesus já estava dizendo, não é mais necessário. Tu entendeu? Entendeu. Agora você vai fazer o que é necessário para a tua evolução. Já na cruz,
nós vamos ver a terceira lição que Jesus traz. Né? Porque Jesus estava lá, no seu momento derradeiro, e lá a seus pés estava sua mãe e um dos seus discípulos, né? E ele diz assim: mãe, eis o seu filho. Filho, eis a tua mãe. Ou seja, ele está dizendo para nós assim: amem-se uns aos outros, porque eu não vou mais estar aqui. Né? Eu não vou mais estar aqui. Amem-se uns aos outros. É o sentido dele. Mãe, olha o seu filho. Filho, olha aqui a tua mãe. Quer dizer, tem coisa mais linda do que o amor de mãe e filho? Né? Terceira lição de Jesus. Quarta lição, perdão. E aqui nós vamos ver que esse perdão é com relação a Judas. Por quê? Porque Judas o trai, todos nós sabemos da história. Mas Jesus, né, antes de aparecer para qualquer um após a sua morte, ao qual nós chamamos de ressurreição, né? Jesus desce aos umbrais para resgatar Judas, ao qual de antemão já é perdoado também por ele. Então Jesus traz a lição do perdão para nós durante essa ceia. Olha quanto ensinamento durante um jantar, né? Durante um jantar. Então nós vamos ver, depois de tudo isso, aí sim a aparição de Jesus. E essa aparição de Jesus, a primeira aparição dele, Maria de Madalena, né? Maria de Magdala. Nós lembramos da palestra do Divino Jardineiro, né, que apareceu. Nós vemos assim que Jesus ali aparece em perispírito, é o que nós chamamos aqui na casa espírita. A doutrina espírita chama de perispírito. Né? As pessoas olham e dizem que é espírito, né? Mas o perispírito é um evoltório do espírito, o perispírito. Como é que eu vou explicar para vocês? Se aparecesse algum desencarnado aqui agora, o que vocês veriam era o perispírito, né? É a forma que ele tinha quando ele era encarnado, né? Só que agora de desencarnado, ele surge na nossa frente através do perispírito. E Jesus, quando ressuscita dos mortos, que alguns nichos religiosos dizem que ele voltou da carne, né? Ressuscitou, recuperou seu corpo de carne e subiu aos céus. Isso é cientificamente impossível, isso não existe, né? De alguns tem me dizem assim: mas ele ressuscitou Lázaro e Lázaro saiu de carne, né? Lá do túmulo. Mas Lázaro, cientificamente provado, passava pelo fenômeno da letargia, que é o fenômeno da quase morte ou da morte aparente, né? Que é um estado em que o corpo ele perde todos os seus sinais vitais, mas ainda não está sem vida. A ciência hoje explica isso, mas antigamente, se você for procurar aí, muitas pessoas eram enterradas vivas por conta dessa, é chamada doença, né? É um estado do corpo, né? Muitas pessoas eram enterradas vivas por causa da letargia. Tem a catalepsia também, que é parecida, mas a catalepsia não dá aparência de quase morte, né? É um estado mais, a pessoa fica mais paralisada, vamos dizer assim, e recupera logo. A letargia não, ela deixa a aparência de morta mesmo, chegando a alguns casos extremos de exalar o odor assim do cadáver. Então, foi o que aconteceu com Lázaro. Mas a ressurreição, propriamente dita, entendida pela doutrina espírita, é o surgimento em espírito, ou perispírito, né? Para nós entendermos. Então, quando Jesus surge perante Maria de Madalena, ali está o seu perispírito. Por isso que ela vê ele lindo e formoso como ele era, né? E depois acaba indo contar aos seus colegas, né? E nós vamos ver várias passagens falando sobre isso, né?
São temas assim que são bem, como é que eu vou explicar para vocês? São temas assim que nos induzem a estudar e buscar um entendimento, porque é só você se debruçando em cima mesmo, estudando, para compreender como funciona o processo, né? É como Nicodemos falava para Jesus, né? Mas como que se dá isso, mestre? Olha, ele era mestre em Israel e não sabia disso, né? E Jesus fala para ele, mas tu é mestre em Israel e não sabe dessas coisas, né? Então tem coisas que nós temos que estudar para compreender. E essa questão da ressurreição, reencarnação, né? A doutrina espírita nos ensina, nos coloca, mas tem pessoas que, se surgir alguém que elas não vão acreditar que é um desencarnado, por exemplo, né? Quem diz a nossa lei, vai faltar porta, né? Mas a gente sabe que o fato existe, né? Cabe a nós compreendê-lo. Então, no domingo da ressurreição, Jesus vai aparecer 12 vezes. A primeira delas eu falei que foi para Maria Madalena, né? Então, no mesmo dia Jesus também apareceu em Jerusalém, de novo para Maria Madalena e para outra Maria. Depois ele apareceu para 2 dos seus discípulos. No domingo ainda da ressurreição, ele apareceu para Pedro em Jerusalém, né? Uma semana depois, Jesus apareceu aos 11 discípulos numa casa também em Jerusalém. Uma das aparições interessantes de Jesus após a ressurreição ocorreu no Mar da Galileia, algum tempo depois. E ali ele apareceu a 7 discípulos que estavam pescando. Já no monte da Galileia, Jesus apareceu aos 11 discípulos. E também apareceu a mais 500 pessoas juntas. Esse evento é citado pelo apóstolo Paulo, onde aparece para os 500 da Galileia, né? Lá em Coríntios 15, capítulo 15, versículo 6. Vai mostrar esse ocorrido. E o apóstolo Paulo também menciona a aparição de Jesus, que apareceu particularmente a Tiago. Tiago confessou isso a Paulo, né, que apareceu para ele. E uma das vezes que ele apareceu foi no Monte das Oliveiras, 40 dias após a sua ressurreição. Isso está lá em Lucas 24, 44. Já é a 11ª vez. E a 12ª vez, aqui ele já tinha subido aos céus, que é que a história fala, né? Ele já tinha subido aos céus. Então ele aparece após isso, aqui mesmo após a sua ascensão, aos céus. Jesus aparece por último ao apóstolo Paulo. Essa aparição é amplamente documentada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Essa aqui também é bem famosa a história, porque nós sabemos que Paulo vê ele na chegada de Damasco, né? Mas não vê Jesus já em perispírito. Ele só vê uma luz tão forte, tão radiante, que acaba cegando Paulo, né? E essa luz é o que culmina depois para todo o seu destino como apóstolo, né? É o que firmou ele realmente como sendo um seguidor do Cristo. Ali que realmente ele se firmou como seguidor de Jesus. Então Jesus aparece como se fosse um espírito de luz. O próprio livro dos Espíritos nos fala, né, que os Espíritos dizem que o Espírito pode ser um clarão, uma centelha, né? Então, provavelmente era dessa forma que Jesus se apresentou a Paulo. Então, após acontecer isso, o fato interessante é que Paulo diz o seguinte lá na carta de Gálatas, né? Depois que ele viu tudo isso, ele diz assim: já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E a vida que agora tenho na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que amou a si mesmo e se entregou por mim. Então, quando nós vamos ver assim, a entrega que Paulo teve após conhecer Jesus, nos faz refletir pelo seguinte: nós estamos numa semana em que nós estamos se aproximando de um dia em que
a pessoa mais lembrada, o ser mais lembrado, tem que ser Jesus. E será que nós estamos trazendo Jesus para a nossa vida? Será que quando nós vamos falar Feliz Páscoa, nós estamos falando da Páscoa de Jesus? Daquelas lições que ele ensinou para todos os seus discípulos? Ou nós estamos falando dos ovos de chocolate, dos coelhos, que é uma invenção que, olha, na verdade vem lá de trás, né? Você tem uma ideia, os ovos, ele vem da festa das barracas que nós vimos lá atrás. Só que os ovos tá representando assim a força, porque uma vez que você derruba um ovo cru, ele se quebra, né? Mas se você cozinha ele, ele endurece, ele fica firme. E o ovo representa a força do povo judeu. Assim como as ervas que a gente via, que eles comiam junto com a ceia da Páscoa, as ervas amargas, está representando o sofrimento do povo lá atrás. Então, esses símbolos que nós trouxemos para os nossos dias de hoje, coelho, ovo da Páscoa, né, esse chocolate, tem um significado. Mas o que está acontecendo com nós? Nós estamos levando esse significado em segundo plano. Nós estamos primeiro primeiro a beberrança, né? A comilança, a festa, se sobrar um tempinho depois Jesus. Se sobrar um tempinho. Isso é preocupante. É preocupante. Porque a Páscoa em si, nós analisando nos nossos dias, ela acontece depois do quê? Depois do mais borne, que é o Carnaval. As pessoas fazem, desfazem, aprontam, até não querer mais no Carnaval, né? Aí elas acham que vem o dia da Páscoa, que é o dia da remissão, tudo aquilo que elas aprontaram. Por quê? Porque delas vem Jesus como aquele que foi pregado lá na cruz, derramou sangue, morreu, foi assassinado para pagar os pecados dos bonitinhos que fizeram no Carnaval. Olha a compreensão que nós temos. E tem pessoas que fazem o seguinte ainda. Eu tenho um amigo, olha só, olha a ideia dele. Ele fica 40 dias em jejum. 40 dias em jejum. Não come carne, não come nada. Mas aí ele fica guardando dinheiro para depois que passar os 40 dias fazer um festão. Né? É a mesma coisa. Mesma coisa que eles fazem. Né? Vão aprontar no Carnaval, mas daí depois vem Jesus a Páscoa, daí ele vai perdoar nossos pecados. E é uma ideia totalmente errônea que nós temos. A cada um segundo as suas obras. Jesus vai te perdoar? Não vai perdoar. Não vai perdoar. Porque você tem que fazer por onde? Você tem que demonstrar que mudou para receber esse perdão. E nós costumamos achar que o dia da Páscoa é o dia dos exageros, né? E o que mais me preocupa é assim, ó, nós temos condições ainda de mudarmos o nosso pensamento e nos situarmos perante o mundo com relação à Páscoa. Mas o que me dói é que assim, ó, a gente vê nas escolas as crianças sendo induzidas somente com coelho da Páscoa ou ovo de chocolate. Nas nossas casas, nós induzimos as nossas crianças coelho da Páscoa e ovo de chocolate. Né? E não se fala em Jesus. Não se fala em viver a Páscoa de Jesus. Né? Não se fala em trazer Jesus para o dia da Páscoa. E nós não temos o conhecimento necessário para passar isso adiante. É o que mais está assustando hoje em dia. Aí se faz barbaridades com o Mestre Jesus no Carnaval, por exemplo, e nós sabemos o que fazem com a imagem de Jesus, e o cristão não fala nada. O cristão não se levanta, entendeu? E nós vemos isso direto acontecendo.
Então, a mentalidade que Paulo traz para nós aqui, através dessa vivência em ver Jesus e se firmar como verdadeiro cristão no seu apostolado, não se dá somente na visão direta do Mestre. E nós vamos demorar para ver o Mestre Jesus. Sinto muito dizer para você, nós temos muito que reencarnar ainda, em que alterar no nosso cronograma reencarnatório, no nosso plano espiritual, para a gente conseguir evoluir, para de repente conseguir ter uma foto de Jesus. Mas tem pessoas que dizem que depois de desencarnar vão para o nosso lar, olha só. Né? Ou estão falando assim, eu vou lá para o lar incomodar os que ficaram. Pode ser isso também. É uma interpretação. Mas o pensamento de Paulo tem que fincar no nosso dia a dia. Ele tem que ser inserido na nossa cabeça de que Jesus é o caminho. De que a Páscoa verdadeira é a Páscoa que Jesus traz para nós. Lembremos que Jesus está vivo. Jesus não morreu. Jesus está vivo. Maria Correia falou, eu vi o Mestre. Comprovação maior que isso não tem. Tomé até tentou, da onde? Só acredito vendo. Jesus está aqui a toque. Né? Mas Jesus está vivo. Jesus deixou muitas lições com relação à Páscoa para nós. Amemos, perdoemos. Se nós temos a oportunidade de chegar para a mãe, chegar para o filho, chegar para o pai, chegar para o amigo, eu orei contigo, me perdoa. A Páscoa é a oportunidade. Várias lições que Jesus trouxe. E nós, muitas vezes, estamos perdendo as oportunidades. Né? No meio da festa, você não vai dar bola para isso, se nós só pensarmos em festa. Mas também não adianta, e essa semana eu escutei de um amigo muito querido, em que o pai desencarnou e falou assim, eu tinha algumas coisas para resolver com ele, mas agora também não adianta estar me martirizando, né? Essas foram as palavras dele. Agora passou, né? Gente, e passa mesmo. Depois que a pessoa desencarna, não tem mais o que fazer. Só na próxima reencarnação. E a Páscoa é um momento em chegar para aquele que errou com nós, ou que nós erramos com ele, e pedir perdão. Mãe, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Perdoemos uns aos outros, assim como Deus, assim como Jesus nos perdoou. Não vamos com aquela ideia de Jesus lá na cruz, que a doutrina espírita abomina isso, sabe? É uma imagem muito feia de Jesus. Eu olho para aquele cartaz e gosto de ver Jesus assim, sabe? Aquele olhar sereno, bonito, não pregado numa cruz, sofrendo numa cruz. Às vezes eu fico me perguntando, é como se eu perdesse alguém da minha família, desencarnasse alguém da minha família, e todo ano, meu parente desencarnou de câncer, por exemplo. Todo ano, né, eu fizesse uma festa e começasse, agora, hoje, ele estava lá no hospital, essas horas lá, fazendo hemodiálise. Hoje, ele estava tomando remédio, mas aí não aguentou e desmaiou. E todo ano eu revivesse isso, sabe? É o que as pessoas fazem com Jesus. Mas é o Calvário. Jesus sofreu, mas Jesus fez a parte dele. Façamos nós a nossa. E tenhamos uma boa Páscoa, né, com aquilo que Jesus nos ensinou, e que nós possamos, sim, amarmos uns aos outros,
E não deixemos para depois. O depois pode não chegar. Uma feliz Páscoa para todos e que todos possam ter entendido o sentido desse feliz Páscoa. Que assim seja. Que assim seja. Nós agradecemos mais uma vez por esse momento de estarmos aqui, que possamos manter o nosso pensamento elevado e a nossa mente elevada para um momento de paz. E assim, em nome de Deus e de Jesus, damos por encerrado o doutrinário dessa noite. Que assim seja. Que assim seja.